Eu confesso que eu tava com saudade do trio principal de Jujutsu Kaisen. Eu acho que esse trio, ele combina, ele interage muito bem entre si, principalmente o Itadori, ele funciona muito bem com os outros dois. E mais do que isso, uma coisa que eu tava sentindo falta também, eu acho que foi muito bem nesses dois últimos episódios, episódio 22 e 23, foi todo esse clima de investigação, deles recebendo aquele caso e indo investigar, e fazendo aquele trabalho investigativo aos poucos, né? Indo visitar, saber se o conhecido das vítimas podia saber de alguma coisa, ou os pais do conhecido, e investigando. Cara, eu acho que essa foi uma das melhores vibes que eu senti, por mais que tenha sido aquela coisa um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, mas eu queria muito que isso tivesse mais espaço no anime. Mas mesmo que a gente tenha tido a participação do trio principal agora de volta, obviamente, esses foram episódios focados no Fushiguro, pra ele ter a grande evolução dele, pra ele ter o destaque dele, ter o aprofundamento também, né? A gente conhecer um pouco mais do passado dele e a gente ter um momento de evolução do personagem, né? Pra ele conseguir ali ficar quase que mais ou menos pareado ali, né? Tentando não ficar pra trás em relação ao Itadori. Agora só falta a Nobara. Galera, o anime tá quase acabando e eu tô pensando seriamente em ler o mangá pra ver se eu começo também a falar sobre os capítulos do mangá. Então se você curtir essa ideia, por favor, deixa nos comentários. E quem não for inscrito, aproveita pra se inscrever, que é um dos modos de eu saber que você tá interessado nisso. Nesse episódio aparece uma maldição de classe especial, praticamente idêntica àquela que a gente já viu o Sukuna enfrentando. E na hora que eu vi aquilo, eu fiquei, peraí, mas não tinha sido morta pelo Sukuna? Mas não, parece que elas têm o mesmo visual, né? Essas de classe especial, as maldições de classes especiais parecem ter esse mesmo visual. Acaba sendo uma forma de reciclagem ali, né? Uma forma econômica ali, não só para animação, mas também para o próprio mangá, para o autor do mangá não ter aquele trabalho ali para pensar em outro esquema, outro design para o personagem, mas enfim, só me deixou confuso na hora mesmo. Fora isso, não me senti incomodado. E a grande evolução do Fushiguro nesse episódio foi ter conseguido usar a expansão de domínio, mesmo que incompleta. E todo o design, todo o visual dessa expansão de domínio, né, sendo característica de sombras, e dessa forma ele conseguindo usar várias sombras ao mesmo tempo, deu uma dinâmica muito maneira mesmo e combinou com o próprio personagem mesmo, né, com as habilidades dele. A forma como ele despertou essa habilidade da expansão de domínio é algo que me pareceu desnecessariamente complicada. Foi feito ali todo um rodeio ali, mostrando um pouco do flashback, com o Gojo explicando que ele não conseguia intencionalmente querer superar os limites dele, ou mais especificamente usar toda a força dele. Ficou um negócio meio assim que eu achei, peraí, meio que na prática o que a gente viu foi eu vou superar os meus limites e pá, expansão de domínio. E a expressão facial dele, né, foi algo que a gente nunca viu antes, ele fazendo aquelas expressões, e que me lembrou muito o próprio Sukuna. Foi quase que como um projeto de Sukuna em ação ali depois, fora as ironias, né, fora o sarcasmo, mas ainda assim pelas expressões faciais me lembrou muito Sukuna. E a consequência de usar essa expansão de domínio é que o desgaste físico dele é muito grande, acaba sendo muito grande, e depois a gente vê ele brevemente vomitando e depois ele caindo em cima do próprio vômito. Eu fiquei, caraca, mano. E sobre a animação desse episódio, galera, a gente teve a participação de um cara chamado Sun-Woo Park, que fez o storyboard e animou a maior parte das cenas de ação. Você vê que a forma como ele anima cenas de ação é extremamente característica pelas poses, a coreografia e também os efeitos. Lembra muito God of High School, inclusive, né? E o dinamismo das cenas sempre passa a sensação de muita velocidade e impacto. Detalhe também para os supervisores que mantiveram os personagens extremamente bem desenhados durante todo o tempo. Você vê o print de cada uma das faces, do close facial em cada um deles, como tá perfeito. Olha que homem esse Gojo. A gente vai falar dele daqui a pouco. E se vocês repararam que eu falei de modo mais rebuscado aqui nessa parte, foi porque eu tirei esses trechos da análise da animação do perfil no Twitter chamado Sakuga Brasil, que todo dia eles postam análises e comentários sobre os episódios em relação à animação de cada um deles, né? Análise técnica em relação à produção dos animes. É muito bom, eu acompanho eles todo dia e vale muito a pena vocês também seguirem o perfil deles no Twitter. Inclusive tem o site deles também, onde eles postam análises mais completas, galera. É conteúdo de excelência. O Gojo, que homem, galera, que homem, meu Deus do céu. Ainda bem que minha namorada não vê esse anime, porque senão iam ser dois disputando pelo Gojo.
Ele aparece nesse episódio e ele não aparece da forma convencional que a gente está acostumado, mas ele aparece na chamada Golden Hour. Você vê que o sol, quando tá para se pôr, ele fica batendo na pele e gera esse tom de cor mais dourado, e é isso que é chamado de Golden Hour, onde você pode tirar as melhores fotos, e você vê isso reproduzido no Gojo, contrastando com aqueles olhos azuis dele. Amarelo com azul é um negócio que combina muito, né? Um contraste que combina muito bem. Eu fiquei, caraca, mano, o negócio tá bonito. Mas eu fiquei me perguntando sobre o passado dele com o Fushiguro. A forma como ele chegou pro Fushiguro parecia muito um traficante de crianças. Eu fiquei... A forma como ele tava falando, mas soou estranho pra mim. A forma como ele falava também de conseguir dinheiro com o Fushiguro criança. A forma como ele talvez quisesse monetizar a criança. Que papo escroto é esse, meu irmão? Obviamente é mais num tom sarcástico, né? Também característico do personagem também. Mas foi maneiro que não só ele tenha aparecido, mas também ele tenha feito o link com um episódio que mais parecia um filler do que outra coisa, que foi o episódio do jogo de beisebol. Ele conseguiu resgatar informações que foram colocadas naquele episódio e meio que canonizou, mesmo que já tenha esse jogo no material original do mangá, mas vocês conseguem entender, ele conseguiu mesmo assim linkar com esse episódio e assim resgatar e aplicar essas informações para assim ajudar também no crescimento do Fushiguro. Isso foi maneiro. Galera, lembrando mais uma vez, se você quiser que eu traga comentários do mangá de Jujutsu Kaisen, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos que saírem. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!